Bem-vindos a mais um Está Tudo Ok. Nesta semana voltamos a olhar para a primeira divisão portuguesa, até porque, devido à pandemia e ao novo confinamento, só estamos mesmo com as primeiras divisões, masculinas e também femininas, e pela Europa fora é algo também semelhante, sendo que em Espanha já tivemos o fim da primeira volta e o início da segunda que aconteceu também nesta jornada, uma Hockey Liga que está absolutamente ao rubro, tal como a Série A italiana. São temas para termos em destaque nesta edição do Está Tudo Ok, como sempre com o Paulo Alves a comentar comigo também esta jornada, onde vamos ter declarações do artilheiro-mor do Campeonato Português, Lucas Ordonhas. Ora, Paulo, viva! Começamos precisamente por esta ronda, onde tivemos mais um clássico, o derby dos derbys, que sorriu ao Benfica. Não tivemos Paulo Freitas, infectado com Covid, as melhoras, e que passe bem também, que não tenha grandes complicações, que é isso que desejamos. Mas podemos começar já por aí, até porque foi o último jogo da jornada, 5-4, vitória do Benfica. Um grande jogo, onde desta vez as defesas não conseguiram ganhar esses duelos aos ataques. É verdade. Foi um excelente jogo, um jogo com uma dinâmica fantástica. A jogada não foi a 100, mas a 200 à hora. Muita velocidade no jogo, muitas oportunidades, muitas bolas no poste, por incrível que pareça. E realmente a vitória podia ter calhado para um lado ou para o outro, calhou para o Benfica nesta altura. Foi um excelente jogo, acho que quem assistiu e de certeza que saiu maravilhado com este jogo. O que é que te surpreendeu mais desta partida, Paulo? Foi o facto da equipa do Benfica ter conseguido, no fundo, dar aqui uma resposta cabal da sua capacidade, porque estamos a falar de um Benfica que na primeira volta empatou com o Sporting em casa, foi perder ao Dragão, tinha ganho a taça 1947, mas foi nos penaltis, ganhou ao Sporting, não é? Em tempo regulamentar houve essa igualdade. Foi essa resposta cabal do Benfica, no fundo, a dizer: somos candidatos e estamos aqui. Sim, o Benfica não se podia atrasar mais no campeonato. Nós sabemos que vai ser através do play-off, mas interessa ficar nos primeiros lugares. E o Benfica, sabendo que perdendo no Sporting, desceria bastante em termos de classificação e seria difícil de chegar aos 3 primeiros. Portanto, foi Alvalade, com o estatuto de tentar os dois serem os, como é que eu vou dizer, internos rivais e sempre partem sempre, estão a faltar a palavra, peço imensa desculpa. Cada uma das equipas aqui a querer puxar dos galões de favoritismo, não é? Quer uma, quer a outra. São internos candidatos ao título, portanto, o Benfica não quer deixar-os da frente ir embora, o Sporting querer ir embora não conseguiu, e o Benfica, acho que no final do jogo, toda a gente viu que o Benfica tem uma excelente equipa, o Sporting também, fez aquilo que não tinha feito no primeiro jogo, que foi as oportunidades que teve de 1 para 1, marcou-as quase todas. E isso desequilibrou o jogo. O Lucas Ordóñez, como nós sabemos, no marcador do campeonato até agora, realmente teve as oportunidades que teve, marcou-as e foram excelentes golos. Ora, é por aí mesmo que seguimos nesta conversa, porque o Lucas Ordonhas enviou-nos um vídeo e desde já agradecemos também essa amabilidade do argentino de ter falado com o 0-0 e ter comentado a vitória com o Sporting, a forma como foi preparar esta partida diante dos Leões e a forma como trabalha os livres diretos e como se prepara. Ele que tem uma finta, eu diria, toda a gente sabe como é que vai acontecer, mas que acontece quase sempre en golo. Ahora veja ahí Lucas Ordóñez. Hola, muy buenas, soy Lucas Ordóñez, jugador del Benfica, y bueno, quería hablar un poco sobre el partido del domingo. La verdad que fue un partido muy difícil. Nosotros sabíamos desde el primer segundo, teníamos muy claro la importancia que tenía estos 3 puntos por cómo estábamos en la clasificación, por lo que nos jugábamos. Y bueno, la verdad que 3 puntos muy importantes frente a un grandísimo equipo que bueno, viene demostrando durante toda la temporada a lo que juega y bueno, muy contento por los 3 puntos, por cómo se dio, porque pienso que lo trabajamos muy bien, que lo estudiamos a ellos muy bien desde toda la semana y bueno, salieron las cosas como nosotros queríamos. Contento por los 3 puntos, por los goles,
algo que bueno, para cualquier delantero es muy importante, que sigue dando mucha confianza, pero bueno, más que nada por los 3 puntos y por lo importante que es en este momento para lo que viene de la clasificación. Las bolas paradas sí que las estudiamos mucho, hay un gran trabajo del cuerpo técnico que nos muestra videos de los arqueros de rivales, pero bueno, por ahí no es solo video, también es instinto en ese momento de lo que se nos puede llegar a ocurrir y bueno, gracias a Dios entró y esta última entró, sirvió para ayudar al equipo y es lo más importante. Así que nada, les mando saludos a todos y bueno, a que sigan viviendo este gran campeonato que sin duda es el mejor del mundo. Paulo, Lucas Ordonhas é de facto, podemos dizer que a ponte de estrelato ali naquele plantel do Benfica, com esta eficácia e a forma como parece nunca tremer quando está ali na cara do adversário. Sim, é um excelente finalizador. Eu acho que ele neste jogo esteve muito bem, teve bastante calmo perante as oportunidades que teve perante o Girão. Não é fácil marcar gols ao Girão, ele sabe e acho que teve a calma necessária para conseguir desfaquear em certas ocasiões. É dos melhores jogadores que neste momento está a jogar em Portugal, portanto há que dar os parabéns pelo campeonato que está a fazer e realmente é um excelente jogador, isso sem dúvida, muito, muito calmo perante o guarda-redes quando vai para ele. Paulo, podemos dizer que do lado do Sporting já é um soar de alarmes, uma equipa que nunca tinha perdido, 2 derrotas seguidas. São fases do campeonato, Humberto. Ninguém consegue estar um campeonato todo sempre ao mesmo nível e tem altos e baixos. O Sporting é igual às outras equipas, tem um excelente plantel, mas é muito difícil conseguir estar um ano todo só com vitórias. Portanto, calhou o Oliveirense e o Benfica a seguir. Tem 2 derrotas, eram 2 jogos difíceis. Podia ter calhado para um ou para o outro, são daqueles jogos que nós temos que são de tripla, mas penso que o Sporting daqui para a frente vai voltar a estar como teve até agora, sempre no primeiro lugar ou nos primeiros lugares, porque tem um plantel fantástico e quer jogar para ser campeão nacional novamente. Ora, ainda não falamos dos outros resultados, mas importa aqui olhar para esta jornada 16, que teve 3 jogos adiados, 2 devido a surtos de Covid, o Ribadava Oliveirense com os 2 emblemas, também com os jogadores infectados, também o Tomar diante da equipa dos Tigres, adiado devido às más condições da pista foi o Sanjoanense Valongo. O resto, a ronda começou no sábado ao meio-dia, jogo num horário sui generis da Juventude Viana diante de Famalicense, um triunfo por 5-1, as 2 equipas estavam empatadas ao intervalo. O Futebol Clube do Porto venceu com tranquilidade o Turquel por 6-2. O Barcelos venceu o Braga por 8-4 e assumiu assim de forma isolada a liderança deste Campeonato Nacional da Primeira Divisão, depois de ter empatado a meio da semana no terreno do Turquel a 4-2, a equipa de Rui Neto venceu de forma confortável, apesar do empate ao intervalo, a equipa do Hockey Clube de Braga, e depois já vimos a vitória do Benfica por 4-5. Podemos começar por este candidato ou por este novo líder do campeonato. Esta vitória sobre o Braga por 8-4 continua a evidenciar uma eficácia tremenda à equipa do Rui Neto. Depois daquela escorregadela em Turquel, conseguiu revirar-se e assumir aqui esta liderança do campeonato. Sim, o Barcelos vem apanhar o Braga numa mudança de rumo, com o Tony Neves à frente da equipa, naturalmente, e penso que a equipa ainda não está a 100%, ainda não deve ter assumido as ideias do Tó. O Barcelos realmente com uma armada com bastantes gols e 8 gols ao Braga não é fácil. Acho que está em grande, acho que pode-se dizer que é a equipa que está neste momento a destacar-se das outras todas, porque penso que ninguém teria o Barcelos como número 1 neste momento em Portugal, e como é número 1, vai em primeiro lugar no campeonato. Portanto, há que destacar o bom trabalho que o Rui Neto tem feito no Barcelos, os bons trabalhos que alguns jogadores do Barcelos têm feito, que acho que algumas pessoas não acreditariam neles, e estão a realizar
excelentes partidas e a marcarem bastantes golos. Portanto, Paulo, o que dizer desta eterna juventude de Reinaldo Ventura? 3 golos desta vez. É verdade, o Reinaldo e o Miguel. O Miguel mais uma vez marca 3 golos. Há que dar valor ao Reinaldo, que já vai com os seus 40 e continua como se tivesse 20. Portanto, os meus parabéns ao Reinaldo, que foi um dos meus companheiros de equipa em alguns anos, que continua assim, porque velhos são os trapos, como se costuma dizer. Ora, surpreendeu-te mais algum resultado? O triunfo do Famalicão, neste caso do Juventude de Viana, acaba por ser confortável, e eu diria que se calhar a equipa do Futebol Clube do Porto a vencer por 6-2, houve ali no fim da primeira parte com um empate a 1, mas depois a equipa consegue rapidamente também ganhar um confortável no resultado, mas pareceu uma equipa com muita identidade na forma como soube construir. É um Porto que está cada vez mais próximo daqueles índices que as equipas de Guilherme Cabestany costumam evidenciar. Começam meio perpelitantes, mas depois estabilizam num nível superior. Sim, o Porto, principalmente as segundas partes, Beto. As segundas partes do Porto têm sido demolidoras. A primeira parte, e já não é a primeira vez que o Porto chega até o intervalo, o resultado muito, muito equilibrado, e depois na segunda parte acelera. Realmente tem um plantel fantástico. As equipas do topo têm bons plantéis, têm ótimos plantéis. Portanto, chegou a uma altura que quando o Porto acelera, realmente o Turquel não foi capaz de acompanhar. Portanto, acho que é um resultado normal, 6-2 ao Turquel em casa, depois de ter estado bastante equilibrado. Mesma coisa que passou com o Famalicão, também foi 1 ao intervalo e depois 1 ou 0-0. Sim, pois, sim. 0-0. Acho que foi 1-1, acho que foi 1 ao intervalo. E depois na segunda parte acelerou e ganhou 7-1. O Viana, tínhamos falado na semana passada, uma equipa que defende bastante bem, tem tido resultados muito equilibrados com as equipas de cima, seja foi com o Oliveirense, foi com o Benfica nos últimos jogos, e apanhou o Famalicão em casa. Sofre só um gol e marca 5. Tem sido também uma equipa com um excelente desempenho, e os 5-1 não me surpreendem porque joga em casa e é uma equipa rápida e sabe jogar um bom hóquei. Ora, Paulo, 3 jogos adiados, 2 de Covid e 1 de mau tempo. São as contingências dos tempos em que vivemos, literalmente, porque de facto teve muita chuva, nomeadamente na região norte do país, durante estes últimos dias, e por isso o pavilhão da São Joanense acabou por ter problemas técnicos da pista e não permitir que o jogo pudesse desenrolar depois de ter dado início, e 2 jogos adiados também devido ao Covid. Infelizmente é algo que vamos ter que lidar, não é? Sim, com o tempo, com os efeitos meteorológicos é um bocado complicado. Isto nunca se sabe, pode entrar umas gotas de água, a pista fica úmida, fica molhada, é impraticável. Isto, quem jogou sabe que patinar num taco molhado é muito complicado. Pode daí derivar várias lesões, e acho que fizeram muito bem. Se não estava praticável, a melhor coisa era mesmo adiar o jogo. Relativamente ao Covid, é o que tem sido. Isto, para já ainda não há testes. Há a boa notícia de que se pode começar a realizar testes no hóquei com participação da Federação, mas se calhar se tivesse começado há bastante mais tempo, se calhar muitos destes jogos não tinham sido adiados, porque as equipas fazem testes, vê-se quem está ou não contagiado, e aí adiava-se os jogos, ou jogava-se ou não jogava, conforme o número de jogadores infectados. Neste caso, temos tido jogos quase sempre adiados devido a haver 1, 2, vários 3 jogadores infectados. Acho que e acho que não houve altura para se começar a meter os testes. Só que já deveria ter começado há mais tempo, porque alguns destes jogos podia-se ter feito se só houvesse tido teste anteriormente. Sim, podemos já catalogar esse como o nosso momento do jogo, no fundo. Que é esta boa nova de que a Federação celebrou este protocolo e faz com que os clubes tenham acesso aos testes a preço reduzido, a um baixo custo, os testes rápidos antigénio. Seria uma boa medida para os clubes quase terem também esta consciência de alargamento dos testes, semanalmente poderem testar as equipas e perceber, evitar surtos, evitar aqui algum tipo de contágio e o campeonato poder seguir com maior regularidade. Alberto, eu penso que sim, e falámos disso na semana passada. Fora os jogadores que estão em campo e que podem ou não ficar contagiados,
Depois temos que realmente pensar e repensar na família que está em casa. Quando chegam a casa, podem contagiar toda a gente. Isto é um fator de multiplicação. E há que dar os parabéns à Federação, mais vale tarde do que nunca, pensar na participação dos testes com as equipas. As equipas têm que pensar que têm que fazer todas as semanas os testes antes dos jogos, porque isto era uma maneira de evitar os adiamentos dos jogos. Neste caso, há que pensar em todas as pessoas, e a melhor maneira realmente há que fazer testes. Os testes estão prontos para fazer. As equipas têm que estar mentalizadas que têm que fazer isso todas as semanas. Penso que os desportistas que têm estado a jogar normalmente, em caso temos a Liga de Futebol, faz isso. Portanto, o hóquei tem que seguir as pisadas do que é bem feito, e neste caso é fazer os testes e realizar os testes antes do encontro, antes dos jogos, das partidas, para não haver depois contágio durante os jogos. Agora é a altura de falarmos dos portugueses lá fora. E nos portugueses lá fora, esta semana começamos com a Hockey Liga, que teve dupla jornada, o fim da primeira volta e já o início também da segunda volta, que ficou incompleta também com duas partidas adiadas, nomeadamente o Calafell, onde joga o Sanoeb diante do Vic, ainda o surto de Covid no emblema de Perevárias, e o Noia diante do Reus, que seria um dos jogos de maior cartaz também da jornada, duas equipas muito rotinadas às grandes competições. De resto, o Voltregá bateu o Mataró por 6-1, o Liceu venceu o Igualada por 5-1, houve empate a 5 e a grande surpresa da ronda entre o Vendrell e o Lleida. 5-1, vitória do Girona sobre o Caldes, também não deixa de ser surpreendente a equipa onde joga o angolano Humberto Mendes aqui a golear-se a formação do Caldes. O Barcelona venceu de forma confortável por 5-1 o Palafrugell, fora de casa, e a vitória do Lloret sobre o Taradell por 3-1. E, Paulo, no fim desta primeira volta temos o Liceu na frente, o Barcelona em segundo lugar, e tudo o resto é história e matemática, porque já são 10 pontos de diferença que o Lleida tem no terceiro lugar, e de facto vai ser, como sempre, o Liceu e o Barcelona neste ano ali a lutarem pela liderança do campeonato, sendo que o Liceu termina a primeira volta na frente porque não perdeu nenhum jogo, foi inclusive a ganhar ao Palau Blaugrana, e para esta segunda volta o Barcelona, se quiser ser campeão, porque em Espanha este ano não há play-off, vai ter que ganhar ao Riazor. É verdade, é nota de destaque. O Deportivo continua em primeiro lugar, o Barcelona anda atrás dele por causa do jogo que perdeu em casa, naturalmente, e com toda a razão disseste, é que o Barcelona, se quer ser campeão, tem que ir ao Riazor ganhar. Não é fácil, porque o Deportivo está em primeiro lugar, quem mantém o primeiro lugar. Eu penso que daqui para a frente o Deportivo vai ter uma final por cada jogo que vai realizar. E o Barcelona vai andar atrás a morder os calcanhares, por assim dizer. Desculpem a expressão, mas é verdade. Mas o Barcelona também tem que pensar que não pode perder nenhum jogo se quer lá chegar acima. Portanto, vai ser uma boa segunda fase do Campeonato Espanhol, para ver qual deles consegue levar a bom porto ser campeão espanhol, porque não vai ser fácil. As equipas espanholas em casa, muitas são muito complicadas, o Barcelona e o Deportivo sabem disso. Nós vimos, e tu já referiste, o caso do Caldes, que perdeu, o Caldes que em quarto lugar perdeu 5-1, não é um resultado normal para uma equipa que está em quarto lugar, e se tivesse ganho ou empatado tinha passado, o gol ficava igual ao Lleida. O Lleida também não foi... E Paulo, só aqui fazer uma nota de um Girona que tem um contemporâneo teu ainda na baliza, não é? O Romelu Lagarola. É verdade. Também é novo. Exatamente. Não, portanto, mas é um excelente guarda-redes. E daí talvez a boa época que o Girona está a fazer, porque o Lagarola continua, e de certeza que pode não estar com aquela capacidade que tinha uns anos atrás, mas continua de certeza em excelente forma. Mas não deixar de referir estes dois resultados, que eram equipas que iam em terceiro e quarto lugar e foram perdendo pontos com equipas que iam mais atrás. Portanto, tanto o Barcelona como o Liceu têm que continuar no bom caminho que estão, a ganhar jogos, e vai ser muito interessante ver esta segunda fase do campeonato, para ver quem é que conseguirá realmente chegar a campeão. As equipas de baixo têm resultados equilibrados, podem fazer alguma surpresa, e eu espero que sim, que é para o campeonato ter interesse. Como tu referiste, o Lleida e o Caldes já vão a 10 pontos do segundo classificado. É um fosso muito grande e mete as equipas da frente bastante mais à vontade do que se tivessem o Caldes e o Deportivo a 3, 4 pontos. Ia ser muito mais interessante. Neste caso,
a 10 e 13 pontos do primeiro e segundo classificado, é muito complicado. Sim, até porque não havendo play-off dá sempre essa diferença. Só aqui uma nota relativamente ao Girona, estávamos a dizer, o Romelu Averola tem 45 anos e o guarda-redes suplente podia completamente ser filho dele. Marçal Coll tem 19 anos. Portanto, estamos a falar de uma diferença geracional completamente. É verdade, mas é engraçado, porque certamente o guarda-redes suplente vai aprender imenso com o Averola, porque ele é um excelente guarda-redes e realmente os treinos tornam-se competitivos com ele. Qualquer guarda-redes que quer suplantar o mestre, e neste caso deve ser um treino engraçado ver quase um filho a treinar com o pai, não é? Uma coisa engraçada. Claro. Mas enfim. Olhamos agora para a Itália e para os resultados da 16ª jornada da Série A italiana. Empate a 5, logo a abrir entre o Breganza e o Correggio, e soltem-se os sinos na Torre de Breganza porque houve o primeiro ponto para a equipa treinada por Sergi Poncetti. Depois o Bassano bateu o Sandrigo por 5-3. O Amatori Lodi ganhou ao Sarzana por 4-3. Atenção, aqui resultado muito à justa da equipa de Alessandro Bertolucci no terreno do Lodi, treinado por Pierluigi Bresciani. Empate a 4 entre o Valdenho e o Folónica, grande resultado que a equipa de Sérgio Silva foi buscar a Valdenho. A vitória folgadíssima do Forte Marmi sobre o Grosseto por 12-1. Triunfo também extremamente folgado do Tricino na casa do Scandiano, 13-3, e o empate a 5 entre o Monza e o Montebello do português Nuno Paiva aqui a conseguir-se empatar. Destaque para este conjunto de equipas no topo da tabela classificativa, até ao quinto lugar, são 7 pontos a diferenciar as 5 primeiras equipas, sendo que o Bassano está em sexto e tem 27 pontos, e em Itália há o play-off que vai decidir o campeão, e por isso eu diria que há muitas equipas candidatas a ganhar em Itália, cada uma depois a fazer muito valer, Paulo, também o seu fator casa, e isso ficou notório nesta ronda, apesar de tudo, com algumas escorregadelas, se calhar, ou maiores dificuldades em ganhar, que não seria tão previsível. Sim, o caso do Valdenho, que nós temos visto, tem vindo a perder pontos, nos últimos jogos tem vindo a perder pontos, e mais uma vez empatou em casa. O Lodi, como referiste, o Oscar Lodi, 4-3 ao Sarzana, é um resultado muito, muito perto. Deve ter sido um excelente jogo pelo resultado, e o Amatori vai em primeiro lugar, portanto teria que haver aqui uma maior diferença de golos, mas não, foi 4-3, terá sido um excelente jogo. Temos o caso do Sérgio Silva com o seu Folónica, como falámos na semana passada, também referimos que o Sérgio sabe o que faz, e aqui o resultado de ir a Valdenho nos 4-4 só nos dá razão quando dizíamos que o Folónica iria mudar um bocado a sua maneira de jogar, e temos visto os últimos resultados, têm sido excelentes resultados. De resto, não há assim grandes curiosidade na equipa do Tricino, com todos os jogadores a marcarem, e é algo que deixa, com certeza, tirando os guarda-redes, não é? Claro está, todos os jogadores satisfeitos, porque acabam por molhar a sopa, por assim dizer-se, mas é um resultado folgado com esta curiosidade. Vamos lá, não esperávamos nem que o Forte tivesse 12 ao Grosseto, nem que o Tricino ganhasse 13-1. São resultados um bocado fora do normal, porque mesmo que as equipas vão mal classificadas, não é normal haver, e ultimamente, este tipo de resultados avolumados, em termos de 13 golos marcados fora, 12 mesmo do Hockey, do Forte ao Grosseto. Não sei se haverá jogadores que tivessem com Covid que não tenham jogado, já que eles fazem o teste. Não sei, isto foi algo que não tive notícias do que é que poderá ter acontecido. Claro. É difícil, são resultados que não são normais. Pode acontecer, toda a gente sabe que no Hockey, começando a marcar golos, é fácil, porque é um jogo bastante rápido, marca-se bastantes golos em pouco tempo. Mas daí estes resultados, uma curiosidade, uma grande curiosidade mesmo. Ora, isto está fechado por esta semana, este está tudo ok. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui para falarmos de hóquei patins. Estamos de regresso na próxima semana, correndo tudo bem também com todos os jogos, Campeonato Português, Italiano e Espanhol. Obrigado.